Menkyu. Introdução à Economia. Capítulo 17. Competição monopolística. Você entra em uma livraria para comprar um livro para ler durante as próximas férias. Nas prateleiras encontra um livro de mistério de John Grisham, um de suspense de Stephen King, um romance de Danielle Steele, memórias de Frank McCourt e muitas outras possibilidades. Ao escolher e comprar um livro, de que tipo de mercado está participando? Por um lado, o mercado de livros parece ser competitivo. Ao observar as prateleiras da livraria, você vê que há muitos autores e muitas editoras competindo pela sua atenção. Um comprador desse mercado tem milhares de produtos concorrentes entre os quais pode escolher. E como qualquer pessoa pode entrar no setor bastando escrever e publicar um livro, não se trata de um negócio muito lucrativo. Para cada romancista bem pago há centenas de outros se esforçando para se destacar nesse mercado. Por outro lado, o mercado de livros parece monopolístico. Como cada livro é único, as editoras têm alguma liberdade de escolha quanto ao preço que cobram. Os vendedores desse mercado são formadores de preços, mais do que tomadores. E de fato, o preço dos livros é muito superior ao seu custo marginal. O preço de um romance em capa dura típico, por exemplo, é de cerca de $25, enquanto o custo de impressão de uma cópia adicional do romance é inferior a $5. Neste capítulo, examinaremos mercados que têm algumas características de competição e algumas características de monopólio. Essa estrutura de mercado é chamada de competição monopolística. A competição monopolística descreve mercados que têm os seguintes atributos: muitos vendedores, há muitas empresas concorrendo pelo mesmo grupo de clientes. Diferenciação dos produtos: cada empresa produz um produto pelo menos um pouco diferente dos produtos das demais empresas. Assim, em vez de ser tomadora de preços, cada empresa se defronta com uma curva de demanda de inclinação descendente. Livre entrada: as empresas podem entrar no mercado e sair dele sem restrições. Assim, o número de empresas do mercado se ajusta até que o lucro econômico chegue a zero. É fácil pensar em uma longa lista de mercados que se encaixam nessa descrição: livros, CDs, filmes, jogos para computador, restaurantes, aulas de piano, biscoitos, móveis e assim por diante. Assim como o oligopólio, a competição monopolística é uma estrutura de mercado que está entre os casos extremos de competição e de monopólio. Mas o oligopólio e a competição monopolística são bem diferentes. O oligopólio se diferencia do ideal de competição perfeita do capítulo 14 porque há somente alguns vendedores no mercado. O pequeno número de vendedores diminui a probabilidade de uma competição rigorosa e torna vital a interação estratégica entre os vendedores. Já quanto à competição monopolística, há muitos vendedores, cada qual pequeno em relação ao tamanho do mercado. Um mercado de competição monopolística difere do perfeitamente competitivo porque cada um dos vendedores oferece um produto de algum modo diferenciado. Competição monopolística é uma estrutura de mercado em que muitas empresas vendem produtos similares, mas não idênticos. Competição com produtos diferenciados. Para entendermos os mercados de competição monopolística, precisamos antes considerar as decisões com que se depara uma empresa individual. Nós então examinamos o que acontece no longo prazo à medida que as empresas entram e saem do setor. Em seguida, comparamos o equilíbrio sob a competição monopolística com o equilíbrio sob a competição perfeita que examinamos no capítulo 14. Por fim, vemos se o resultado em um mercado de competição monopolística é desejável do ponto de vista da sociedade como um todo. A empresa monopolisticamente competitiva no curto prazo. Cada empresa presente em um mercado monopolisticamente competitivo se assemelha de diversas maneiras a um monopólio.
Como seu produto se diferencia dos oferecidos pelas outras empresas, a empresa monopolisticamente competitiva se defronta com uma curva de demanda de inclinação descendente, enquanto as empresas perfeitamente competitivas apresentam curvas de demanda horizontais na altura do preço de mercado. Assim, as empresas monopolisticamente competitivas seguem as regras monopolistas de maximização de lucro, escolhem a quantidade em que a receita marginal seja igual ao custo marginal e então usam a curva de demanda para identificar o preço consistente com essa quantidade. A figura 1 mostra as curvas de custo, demanda e receita marginal de duas empresas típicas, cada uma em certo setor de competição monopolística diferente. Nos dois painéis, a quantidade que maximiza o lucro está na interseção das curvas de receita marginal e de custo marginal. Os dois painéis da figura mostram diferentes situações no que se refere ao lucro da empresa. No painel A, o preço supera o custo total de modo que a empresa tem lucro. No painel B, o preço é inferior ao custo total. Neste caso, a empresa não é capaz de obter lucro positivo, de modo que o máximo que pode fazer é minimizar os prejuízos. Figura 1. Competição monopolística no curto prazo. Os competidores monopolísticos, da mesma forma que os monopólios, maximizam o lucro produzindo a quantidade na qual a receita marginal se iguala ao custo marginal. A empresa do painel A tem lucro porque, nessa quantidade, o preço fica acima do custo total médio. A empresa do painel B tem prejuízo porque, nessa quantidade, o preço é inferior ao custo total médio. Isso tudo deve lhe parecer familiar. Uma empresa monopolisticamente competitiva escolhe sua quantidade e seu preço da mesma maneira que o monopólio. No curto prazo, esses dois tipos de estrutura de mercado são semelhantes. O equilíbrio no longo prazo. A situação retratada na figura 1 não dura muito tempo. Quando as empresas apresentam lucro, como no painel A, há um incentivo para que novas empresas entrem no mercado. Essa entrada aumenta o número de produtos dentre os quais os clientes podem escolher e, com isso, reduz a demanda para cada empresa já presente no mercado. Em outras palavras, o lucro incentiva a entrada e a entrada desloca para a esquerda as curvas de demanda com que se deparam as empresas já existentes. À medida que cai a demanda pelos produtos dessas empresas, seus lucros diminuem. Inversamente, quando as empresas têm prejuízo, como no painel B, aquelas que estão no mercado têm um incentivo para sair. Com a saída de empresas, os clientes têm menos produtos dentre os quais escolher. Essa queda do número de empresas aumenta a demanda para as empresas que continuam no mercado. Em outras palavras, os prejuízos incentivam a saída e a saída desloca as curvas de demanda das empresas remanescentes para a direita. Com o aumento da demanda pelos produtos das empresas remanescentes, estas passam a ter lucros crescentes, isto é, prejuízos decrescentes. Esse processo de entrada e saída continua até que as empresas do mercado tenham lucro econômico exatamente igual a zero. A figura 2 representa o equilíbrio de longo prazo. Uma vez que o mercado atinja esse equilíbrio, não há incentivo para a entrada de novas empresas nem para a saída daquelas já existentes no mercado. Observe que a curva de demanda dessa figura mal toca a curva de custo total médio. Matematicamente, dizemos que as duas curvas são tangentes uma à outra. Essas duas curvas devem ser tangentes uma vez que a entrada e a saída reduziram o lucro a zero. Como o lucro por unidade vendida é a diferença entre o preço, encontrado na curva de demanda, e o custo total médio, o lucro máximo somente será zero se essas duas curvas se tocarem sem se cruzar. Figura 2. Competição monopolística no longo prazo. No mercado monopolisticamente competitivo, se as empresas estão tendo lucro, novas empresas entrarão e as curvas de demanda daquelas já existentes se deslocarão para a esquerda. De maneira similar, se as empresas estão tendo prejuízo, algumas das existentes sairão do mercado e as curvas de demanda das remanescentes se deslocarão para a direita.
Por causa desses deslocamentos da demanda, uma empresa monopolisticamente competitiva acabará por se encontrar no equilíbrio de longo prazo mostrado aqui. Nesse equilíbrio, o preço é igual ao custo total médio e a empresa tem lucro igual a zero. Resumindo, são duas as características que descrevem o equilíbrio de longo prazo em um mercado monopolisticamente competitivo, como no mercado monopolista, o preço é superior ao custo marginal. Essa conclusão surge porque a maximização do lucro requer que a receita marginal seja igual ao custo marginal e porque a curva de demanda de inclinação descendente faz com que a receita marginal seja inferior ao preço. Como no mercado competitivo, o preço é igual ao custo total médio. Essa conclusão surge porque as livres entrada e saída levam o lucro econômico a zero. A segunda característica mostra como a competição monopolística difere do monopólio. Como o monopolista é o único vendedor de um produto que não tem substitutos próximos, pode obter lucro econômico positivo, mesmo no longo prazo. Por outro lado, como a livre entrada nos mercados monopolisticamente competitivos, o lucro econômico das empresas nele existentes é reduzido para zero. Competição monopolística versus competição perfeita. A figura 3 compara o equilíbrio de longo prazo sob a competição monopolística com o equilíbrio de longo prazo sob a competição perfeita. O equilíbrio na competição perfeita foi discutido no capítulo 14. Figura 3. Competição monopolística e competição perfeita. O painel A mostra o equilíbrio de longo prazo no mercado monopolisticamente competitivo e o painel B mostra o equilíbrio de longo prazo no mercado perfeitamente competitivo. Há duas diferenças notáveis. 1. A empresa perfeitamente competitiva produz na escala eficiente, em que o custo total médio é minimizado. A empresa monopolisticamente competitiva, por outro lado, produz abaixo da escala eficiente. 2. O preço é igual ao custo marginal na competição perfeita, já na competição monopolística o preço fica acima do custo marginal. Capacidade ociosa. Como acabamos de ver, a entrada e a saída levam cada empresa de um mercado monopolisticamente competitivo ao ponto de tangência entre suas curvas de demanda e de custo total médio. O painel A da figura 3 mostra que a quantidade produzida nesse ponto é menor do que a quantidade que minimiza o custo total médio. Assim, na competição monopolística, as empresas produzem na parte de inclinação descendente de suas curvas de custo total médio. Nesse sentido, a competição monopolística é muito diferente da competição perfeita. Como mostra o painel B da figura 3, a livre entrada nos mercados competitivos leva as empresas a produzir no custo total médio mínimo. A quantidade que minimiza o custo total médio é chamada de escala eficiente da empresa. No longo prazo, as empresas perfeitamente competitivas produzem na escala eficiente, ao passo que as monopolisticamente competitivas produzem abaixo deste nível. Dizemos que, na competição monopolística, as empresas têm capacidade ociosa. Em outras palavras, as empresas monopolisticamente competitivas, ao contrário das perfeitamente competitivas, poderiam aumentar a quantidade produzida e reduzir o custo total médio da produção. Markup sobre o custo marginal. Uma segunda diferença entre a competição perfeita e a competição monopolística é a relação entre o preço e o custo marginal. Para uma empresa competitiva, como a representada no painel B da figura 3, o preço é igual ao custo marginal. Para uma empresa monopolisticamente competitiva, como a representada no painel A, o preço supera o custo marginal porque a empresa sempre tem algum poder de mercado. Como esse markup sobre o custo marginal é consistente com a livre entrada e com um lucro zero. A condição de lucro zero só garante que o preço seja igual ao custo total médio. Não assegura que o preço seja igual ao custo marginal. De fato, no equilíbrio de longo prazo, as empresas monopolisticamente competitivas operam na parte descendente de suas curvas de custo total médio de modo que o custo marginal é inferior ao custo total médio.
Assim, para que o preço seja igual ao custo total médio, ele deve ser superior ao custo marginal. Nessa relação entre preço e custo marginal percebemos uma diferença-chave entre o comportamento das empresas perfeitamente competitivas e o das monopolisticamente competitivas. Imagine que você perguntasse a uma empresa: você gostaria que entrasse pela porta um cliente pronto para comprar ao seu preço corrente? Uma empresa perfeitamente competitiva responderia que para ela, não faz diferença. Como o preço é igual ao custo marginal, o lucro da venda de uma unidade a mais é zero. Por outro lado, uma empresa monopolisticamente competitiva está sempre ansiosa por mais um cliente. Como o preço supera o custo marginal, uma unidade a mais vendida ao preço vigente representa um aumento do lucro. Segundo uma antiga anedota, mercados de competição monopolística são aqueles nos quais os vendedores mandam cartões de Natal para seus clientes. A competição monopolística e o bem-estar social. Será que o resultado de um mercado monopolisticamente competitivo é desejável do ponto de vista da sociedade como um todo? Os formuladores de políticas podem melhorar o resultado do mercado. Não há resposta simples para essas questões. Uma fonte de ineficiência é o markup do preço sobre o custo marginal. Por causa do markup, alguns consumidores que atribuem ao bem valor superior ao custo marginal de produção, mas inferior ao preço, serão impedidos de comprá-lo. Assim, um mercado monopolisticamente competitivo traz com ele o peso morto da determinação de preço monopolista. Vimos esse tipo de ineficiência pela primeira vez quando tratamos do monopólio, no capítulo 15. Embora esse resultado seja claramente indesejável se comparado ao resultado em que o preço é igual ao custo marginal, não há para os formuladores de políticas uma maneira simples de solucionar o problema. Para forçar a fixação do preço pelo custo marginal, os formuladores de políticas precisariam regulamentar todas as empresas que produzem bens diferenciados. Como esses produtos são tão comuns na economia, o ônus administrativo desse tipo de regulamentação seria esmagador. Além disso, regulamentar os competidores monopolísticos envolveria todos os problemas associados à regulamentação dos monopólios naturais. Mais especificamente, como os competidores monopolísticos já têm lucro zero, exigir que eles baixassem seus preços para igualá-los ao custo marginal faria com que tivessem prejuízo. Para manter essas empresas em atividade, o governo precisaria ajudá-las a cobrir essas perdas. Em vez de aumentar impostos para arcar com esses subsídios, os formuladores de políticas podem decidir que é melhor conviver com a ineficiência da fixação de preços do monopólio. Outra razão pela qual a competição monopolística pode ser socialmente ineficiente é o fato de que o número de empresas no mercado pode não ser o ideal. Ou seja, pode haver entrada excessiva ou entrada insuficiente. Uma maneira de enxergar esse problema é em termos das externalidades associadas à entrada. Sempre que uma nova empresa pensa em entrar no mercado com um novo produto, leva em consideração apenas o lucro que poderá ter. Mas a entrada teria, ainda, dois efeitos externos. A externalidade da variedade de produto, como os consumidores obtêm algum excedente do consumidor a partir da introdução de um novo produto, a entrada de uma nova empresa transfere a eles uma externalidade positiva. A externalidade do roubo de negócios. Como outras empresas perdem clientes e lucros com a entrada de um novo concorrente, a entrada de uma nova empresa impõe às existentes uma externalidade negativa. Assim, no mercado monopolisticamente competitivo, há externalidades tanto positivas quanto negativas associadas à entrada de novas empresas. Dependendo de qual externalidade for maior, um mercado monopolisticamente competitivo pode ter produtos em excesso ou produtos de menos. Essas duas externalidades estão estreitamente ligadas às condições da competição monopolística. A externalidade da variedade de produtos surge porque uma nova empresa ofereceria um produto diferente do oferecido pelas empresas existentes.
A externalidade do roubo de negócio surge porque as empresas divulgam preços acima do custo marginal e, portanto, estão sempre ansiosas por vender unidades adicionais. Inversamente, como as empresas competitivas produzem bens idênticos e cobram um preço equivalente ao custo marginal, nenhuma dessas duas externalidades existe sob condições de competição perfeita. Por fim, podemos concluir somente que os mercados monopolisticamente competitivos não têm todas as propriedades desejáveis em termos de bem-estar que mercados perfeitamente competitivos têm. Ou seja, a mão invisível não garante que o excedente total seja maximizado sob a competição monopolística. Mas como as ineficiências são sutis, difíceis de medir e difíceis de solucionar, não há um caminho fácil para as políticas públicas melhorarem os resultados de mercado. Saiba mais sobre: será que a capacidade ociosa é um problema social? Como vimos, as empresas monopolisticamente competitivas produzem uma quantidade inferior ao nível que minimiza o custo total médio. As empresas dos mercados perfeitamente competitivos, por outro lado, são levadas a produzir a quantidade que minimiza o custo total médio. Essa comparação entre a competição perfeita e a competição monopolística levou no passado alguns economistas a argumentar que a capacidade ociosa dos competidores monopolísticos era uma fonte de ineficiência. Hoje em dia, os economistas sabem que a capacidade ociosa dos competidores monopolísticos não é diretamente relevante para a avaliação do bem-estar econômico. Não há razão para que a sociedade deseje que todas as empresas produzam com custo total médio mínimo. Por exemplo, imagine uma editora. Produzir um romance poderia envolver um custo fixo de 50 milhares de dólares pelo tempo do autor, e um custo variável de 5 dólares por livro, o custo da impressão. Neste caso, o custo total médio de um livro diminui à medida que aumenta o número de livros porque o custo fixo se distribui por um número crescente de unidades. O custo total médio é minimizado pela impressão de um número infinito de livros. Mas de maneira nenhuma se pode dizer que o número adequado de livros a serem produzidos seja um número infinito. Em suma, os competidores monopolísticos têm capacidade ociosa, mas isso pouco nos diz sobre esse resultado de mercado ser desejável ou não. Publicidade. É quase impossível passar um dia típico em uma economia moderna sem ser bombardeado por publicidade. Esteja você lendo um jornal, assistindo TV ou dirigindo na estrada, alguma empresa vai tentar convencê-lo a comprar seu produto. Esse comportamento é uma característica natural da competição monopolística. Quando as empresas vendem produtos diferenciados e cobram preços superiores ao custo marginal, cada uma delas tem um incentivo para anunciar, procurando, assim, atrair mais compradores para seu produto. A quantidade de publicidade varia substancialmente de produto para produto. Empresas que vendem bens de consumo altamente diferenciados, como remédios que podem ser vendidos sem receita, perfumes, refrigerantes, lâminas de barbear, cereais matinais e ração para cães, costumam gastar entre 10% e 20% de suas receitas em publicidade. Empresas que vendem produtos industriais, como prensas e satélites de telecomunicação, costumam gastar muito pouco em publicidade. Em empresas que vendem produtos homogêneos, como trigo, amendoim ou petróleo cru, não gasta nada. Para a economia norte-americana como um todo, o gasto em publicidade representa cerca de 2% da receita total das empresas, ou aproximadamente 200 bilhões de dólares por ano. A publicidade assume diversas formas. Nos Estados Unidos, a maior parte dos gastos em publicidade destina-se a comerciais na TV e no rádio. 31% do gasto total em 2001, espaço em jornais e revistas 24%, mala direta 19%, lista telefônica 6% e internet 3%. O restante 17% destina-se a diversos outros meios de atingir os clientes, como outdoors e o dirigível da Goodyear. O debate sobre a publicidade. Estará a sociedade desperdiçando os recursos que dedica à publicidade?
Ou será que a publicidade atende a algum propósito que tem valor? A avaliação do valor social da publicidade é difícil e costuma gerar discussões acaloradas entre economistas. Vamos ver os dois lados do debate. A crítica à publicidade. Os críticos da publicidade afirmam que as empresas anunciam para manipular as preferências das pessoas. Grande parte dos anúncios publicitários é mais psicológica do que informativa. Considere, por exemplo, um comercial de TV típico para alguma marca de refrigerante. É pouco provável que o comercial fale do preço ou da qualidade do produto. Em vez disso, pode mostrar um grupo de pessoas felizes em uma praia em um belo dia ensolarado. Em suas mãos há latas do refrigerante anunciado. O objetivo do comercial é transmitir uma mensagem ao subconsciente, ainda que não muito sutil: você também pode ter muitos amigos e ser feliz, basta apenas beber nosso produto. Os críticos da publicidade afirmam que comerciais desse tipo criam um desejo que, de outra forma, poderia não existir. Eles afirmam também que a publicidade dificulta a competição. A publicidade muitas vezes tenta convencer os consumidores de que os produtos são mais diferenciados do que realmente são. Ao aumentar a percepção de diferenciação de produto e cultivar a fidelidade à marca, a publicidade faz com que os compradores se preocupem menos com as diferenças de preço entre bens semelhantes. Com uma curva de demanda menos elástica, cada empresa pode cobrar um markup maior sobre o custo marginal. A defesa da publicidade. Os defensores da publicidade afirmam que as empresas a utilizam para oferecer informações aos clientes. A publicidade transmite os preços dos produtos que estão à venda, a existência de novos produtos e a localização dos pontos de venda no varejo. Essas informações permitem que os clientes façam escolhas melhores sobre o que comprar e, com isso, aumentam a capacidade dos mercados de alocar recursos com eficiência. Os defensores afirmam também que a publicidade promove a competição. Como a publicidade permite que os clientes estejam mais bem informados sobre todas as empresas do mercado, eles têm maior facilidade para aproveitar as diferenças de preço. Com isso, cada empresa tem menos poder de mercado. Além disso, a publicidade permite que novas empresas entrem no mercado com maior facilidade porque lhes fornece meios para atrair clientes das empresas existentes. Com o tempo, os formuladores de políticas aceitaram a visão de que a publicidade pode tornar os mercados mais competitivos. Um exemplo importante é o da regulamentação da publicidade de determinadas profissões, como de advogado, médico e farmacêutico. No passado, esses grupos tinham conseguido fazer com que os governos estaduais proibissem a publicidade em suas áreas com base no argumento de que anunciar era pouco profissional. Há alguns anos, contudo, os tribunais concluíram que o principal efeito dessas limitações à publicidade era dificultar a competição. Por isso, revogaram muitas das leis que proibiam esses profissionais de anunciar. Estudo de caso: publicidade e o preço dos óculos. Qual efeito a publicidade tem sobre o preço de um bem? Por um lado, ela pode fazer com que os consumidores vejam o produto de uma maneira muito diferente daquela como o veriam normalmente. Neste caso, ela torna os mercados menos competidores e as curvas de demanda das empresas menos elásticas, o que pode permitir às empresas cobrar preços mais altos. Por outro lado, a publicidade pode fazer com que seja mais fácil para os consumidores localizar as empresas que oferecem os melhores preços. Neste caso, ela torna os mercados mais competitivos e as curvas de demanda das empresas mais elásticas, levando-as a cobrar preços mais baixos. Em um artigo publicado em 1972 no Journal of Law and Economics, o economista Lee Bennion testou essas visões sobre a publicidade. Nos Estados Unidos, durante a década de 1960, os diversos governos estaduais tinham regras muito diferentes sobre a publicidade de optometristas. Alguns estados permitiam publicidade de óculos e exames oculares. Muitos, contudo, a proibiam.
Por exemplo, a lei do estado da Flórida dizia: é ilegal para qualquer pessoa física ou jurídica anunciar, direta ou indiretamente por qualquer meio que seja, quaisquer preços ou condições de crédito para a venda de lentes corretivas, armações, óculos corretivos ou qualquer serviço de optometria. Esta seção é aprovada em nome da saúde, segurança e bem-estar públicos e as suas cláusulas devem ser interpretadas para que sejam atingidos seus objetivos e propósitos. Os optometristas profissionais apoiaram com entusiasmo essas restrições à publicidade. Benham usou as diferenças entre as leis estaduais como experimento natural para testar as duas visões a respeito da publicidade. Os resultados foram surpreendentes. Nos estados em que a publicidade era proibida, o preço médio pago por um par de óculos era $33. Este valor não é tão baixo quanto pode parecer porque é de 1963, quando todos os preços eram muito menores do que hoje. Para converter preços de 1963 para dólares atuais, basta multiplicá-los por 5. Nos estados que não restringiam a publicidade, o preço médio era de $26. Consequentemente, a publicidade reduziu os preços médios em mais de 20%. No mercado de óculos, e provavelmente em muitos outros mercados, a publicidade promove a competição e leva a preços menores para os consumidores. Publicidade como sinal de qualidade. Muitos tipos de publicidade contêm pouca informação aparente sobre o produto anunciado. Imagine uma empresa que esteja introduzindo um cereal matinal. Um anúncio típico poderia apresentar algum ator bem pago comendo o cereal e exclamando o quanto ele é gostoso. Mas quanta informação esse anúncio realmente transmite? A resposta é mais do que você pensa. Os defensores da publicidade argumentam que até anúncios que parecem conter poucas informações concretas podem, na verdade, dizer aos consumidores alguma coisa sobre a qualidade do produto. A disposição da empresa em gastar uma grande soma de dinheiro em publicidade pode por si só ser um sinal para os consumidores a respeito da qualidade do produto ofertado. Considere o problema com que duas empresas, a Post e a Kellogg, se defrontam. Cada uma está lançando um novo tipo de cereal que será vendido a $3 a caixa. Para simplificarmos, vamos supor que o custo marginal da produção do cereal seja zero, de modo que os $3 são o lucro. Cada empresa sabe que, se gastar $10 milhões em publicidade, conseguirá que 1 milhão de clientes experimentem o novo cereal. E cada uma delas sabe também que, se os consumidores gostarem do cereal, o comprarão não uma, mas diversas vezes. Vamos considerar primeiro a decisão da Post. Com base em pesquisas de mercado, ela sabe que seu cereal é apenas medíocre. Embora a publicidade seja capaz de vender rapidamente uma caixa por consumidor para 1 milhão de consumidores, eles rapidamente perceberam que o cereal não é muito bom e deixarão de comprá-lo. A Post decide que não vale a pena gastar $10 milhões em publicidade para obter apenas $3 milhões em vendas. Por isso, não se dá ao trabalho de anunciar. E manda seus cozinheiros de volta para a cozinha para que elaborem outra receita. A Kellogg, por outro lado, sabe que seu cereal é ótimo. Cada pessoa que o experimentar comprará uma caixa por mês durante todos os 12 meses seguintes. Com isso, os $10 milhões gastos em publicidade trarão $36 milhões em vendas. A publicidade é lucrativa, neste caso porque a Kellogg tem um bom produto que os consumidores comprarão repetidas vezes. Por isso, a empresa decide anunciar seu produto. Agora que observamos o comportamento das duas empresas, vamos examinar o comportamento dos consumidores. Começamos pela afirmativa de que os consumidores estarão inclinados a experimentar um novo cereal que eles vejam anunciado. Mas será que esse comportamento é racional? Os consumidores devem experimentar um novo cereal apenas porque o vendedor decidiu anunciá-lo. De fato, pode ser perfeitamente racional para os consumidores experimentar novos produtos que eles veem anunciados.
Em nossa história, os consumidores decidem provar o novo cereal da Kellogg porque a empresa anuncia. A Kellogg opta por anunciar porque sabe que seu cereal é muito bom, enquanto a Post opta por não anunciar porque sabe que seu cereal é apenas medíocre. Por meio de sua disposição para gastar dinheiro em publicidade, a Kellogg sinaliza para os consumidores a qualidade de seu cereal. Cada consumidor pensa, sensatamente, se a Kellogg Company está disposta a gastar tanto dinheiro com a publicidade desse novo cereal, ele deve ser muito bom. O mais surpreendente dessa teoria da publicidade é que o conteúdo do anúncio é irrelevante. A Kellogg sinaliza a qualidade de seu produto por meio de sua disposição para gastar dinheiro em publicidade. O que o anúncio diz não é tão importante quanto o fato de que os consumidores sabem que a publicidade é cara. Por outro lado, a publicidade barata pode não ser eficaz para sinalizar qualidade para os consumidores. Em nosso exemplo, se uma campanha publicitária custa-se menos do que $3 milhões, tanto a Post quanto a Kellogg a utilizariam para comercializar seus novos cereais. Mas como seriam anunciados tanto os cereais bons quanto os medíocres, os consumidores não poderiam inferir a qualidade do cereal pelo fato de que ele é anunciado. Com o passar do tempo, os consumidores aprenderiam a ignorar essa publicidade barata. Essa teoria pode ser a explicação de por que as empresas pagam enormes quantias de dinheiro a atores famosos por anúncios que parecem não transmitir nenhuma informação. A informação não está no conteúdo do anúncio, mas simplesmente em sua existência e na despesa que causa. Marcas. A publicidade está estreitamente associada à existência de marcas. Em muitos mercados, há dois tipos de empresas. Algumas vendem produtos de marcas facilmente reconhecidas, enquanto outras vendem substitutos genéricos. Por exemplo, em uma farmácia típica é possível encontrar a aspirina da Bayer e, na prateleira ao lado, uma aspirina genérica. Em uma mercearia, podemos encontrar a Pepsi perto de refrigerantes menos familiares. Na maioria dos casos, a empresa dona da marca gasta mais em publicidade e cobra um preço mais alto por seu produto. Assim como a desavença sobre a economia da publicidade, a desavença sobre a economia das marcas. Vamos ver ambos os lados do debate. Os críticos das marcas afirmam que elas fazem com que os consumidores vejam diferenças que na verdade não existem. Em muitos casos, não se consegue distinguir o bem genérico do bem de marca. A disposição dos consumidores para pagar mais pelo bem de marca, afirmam os críticos, é uma forma de irracionalidade alimentada pela publicidade. O economista Edward Chamberlain, um dos primeiros formuladores da teoria da competição monopolística, concluiu com base nesse argumento que as marcas eram ruins para a economia. Ele propôs que o governo desencorajasse o seu uso recusando-se a proteger as marcas exclusivas que as empresas usam para identificar seus produtos. Mais recentemente, alguns economistas defenderam as marcas como um modo útil de os consumidores se assegurarem de que estão comprando produtos de alta qualidade. Existem dois argumentos que reforçam isso. Primeiro, as marcas fornecem aos consumidores informações sobre a qualidade quando esta não pode ser julgada facilmente antes da compra. Segundo, as marcas dão às empresas um incentivo à manutenção da qualidade, já que elas têm interesse financeiro em manter a reputação de suas marcas. Para ver como esses argumentos funcionam na prática, vamos examinar uma marca famosa, McDonald's. Imagine que você esteja passando por uma cidade que não conhece e queira parar para almoçar. Você vê um McDonald's e um restaurante local ao lado. Qual deles escolhe? O restaurante local pode até oferecer comida melhor e preços menores, mas você não tem como saber disso. Por outro lado, o McDonald's oferece produtos semelhantes em muitos lugares. Essa marca pode ser útil para você como maneira de julgar a qualidade daquilo que está prestes a comprar. A marca McDonald's também assegura que a empresa tem um incentivo para manter a qualidade.
Por exemplo, se alguns clientes ficassem doentes por causa de comida estragada vendida numa loja McDonald's, essa notícia seria desastrosa para a empresa que perderia grande parte da reputação que construiu em muitos anos de publicidade dispendiosa. Com isso, perderia vendas e lucros não só na loja que vendeu a comida estragada, mas em muitas outras por todo o país. Por outro lado, se alguns clientes passassem mal por causa da comida estragada vendida no restaurante local, ele poderia fechar as portas, mas os lucros perdidos seriam muito menores. Assim, o McDonald's tem um incentivo maior para garantir a segurança da comida que vende. A discussão sobre as marcas, portanto, está centrada na questão de saber se os consumidores são racionais ao preferir os produtos de marca aos substitutos genéricos. Os críticos das marcas afirmam que elas são resultado de uma reação irracional dos consumidores à publicidade. Os defensores das marcas afirmam que os consumidores têm bons motivos para pagar mais pelos produtos de marca porque podem confiar mais na qualidade deles. Conclusão: a competição monopolística faz jus ao nome que tem, é um híbrido de monopólio e competição perfeita. Como um monopólio, cada competidor monopolístico está sujeito a uma curva de demanda de inclinação descendente e, como resultado, cobra um preço superior ao custo marginal. Como ocorre em um mercado perfeitamente competitivo, há muitas empresas, e a entrada e saída de empresas leva o lucro de cada competidor monopolístico a zero. A tabela 1 resume essas lições. Tabela 1. Competição monopolística, entre a competição perfeita e o monopólio. Características compartilhadas pelas três estruturas de mercado: competição perfeita, competição monopolística e monopólio. Objetivo das empresas: maximizar o lucro. Regra de maximização: RMG igual a CMG. As três podem ter lucro econômico no curto prazo. Características compartilhadas pelo monopólio e pela competição monopolística. A empresa na competição perfeita é tomadora de preços, mas empresas em competição monopolística e monopólios não são tomadores de preços. Nem o monopólio nem a competição monopolística produzem uma quantidade que maximiza o bem-estar. O preço na competição perfeita é igual a CMG. Já o preço em competição monopolística e no monopólio são maiores que CMG. Vejamos agora características compartilhadas pela competição perfeita e pela competição monopolística. Número de empresas. Muitas na competição perfeita e na competição monopolística. A entrada de empresas no longo prazo pode ocorrer tanto na competição perfeita quanto na competição monopolística, mas não pode ocorrer no monopólio. O monopólio pode ter lucro econômico no longo prazo. Mas empresas na competição perfeita e em competição monopolística não podem ter lucro econômico no longo prazo. Como as empresas na competição monopolística oferecem produtos diferenciados, cada uma delas faz publicidade para atrair clientes para sua própria marca. Em certa medida, a publicidade manipula as preferências dos consumidores, promove uma fidelidade irracional à marca e impede a competição. Mas, em maior medida, a publicidade fornece informação, estabelece marcas de qualidade confiável e promove a competição. A teoria da competição monopolística parece descrever muitos mercados da economia. Assim sendo, é desapontador o fato de que a teoria não produza conselhos simples e convincentes para a política pública. Do ponto de vista da teoria econômica, a alocação de recursos nos mercados monopolisticamente competitivos não é perfeita. Mas do ponto de vista prático dos formuladores de políticas pode haver muito pouco a fazer para melhorá-la. Resumo: um mercado monopolisticamente competitivo é caracterizado por três atributos: muitas empresas, produtos diferenciados e livre entrada. O equilíbrio em um mercado monopolisticamente competitivo difere do existente em um mercado perfeitamente competitivo de duas maneiras correlatas. Primeiro, cada empresa em um mercado de competição monopolística tem capacidade ociosa. Ou seja, ela opera na parte descendente da curva de custo total médio.
Segundo, cada uma cobra preço superior ao custo marginal. A competição monopolística não tem todas as propriedades desejáveis da competição perfeita. Há o peso morto do monopólio causado pelo markup do preço acima do custo marginal. Além disso, o número de empresas, e portanto, a variedade de produtos pode ser muito grande ou muito pequeno. Na prática, a capacidade dos formuladores de políticas para corrigir essas ineficiências é limitada. A diferenciação de produto inerente à competição monopolística leva ao uso da publicidade e das marcas. Os críticos da publicidade e das marcas argumentam que as empresas as utilizam para se aproveitar da irracionalidade dos consumidores e para reduzir a competitividade. Os defensores da publicidade argumentam que as empresas a utilizam para informar os clientes e para competir com maior vigor em preço e qualidade de produto.